E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui da nossa série do passo a passo de como resolver o cubo mágico. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, comento que vocês assistem, né? Porque a gente já tá encaminhando para o meio, né? Então, você vê desde o início, pra vocês conseguirem entender. Vou estar colocando aí na descrição o link que vai para o primeiro de vídeo aí, caso você ainda não assistiu, então fica mais fácil para você achar, né? E no vídeo de hoje eu vou ensinar, né, a gente já fez as duas primeiras camadas aqui, então a gente vai fazer a camada de baixo. A camada de baixo, ela não vai acabar aqui hoje, tá? O cubo não vai acabar aqui. Vai ter algumas etapas ainda, né? Então o que que eu faço para fazer a camada de baixo? Quando eu, né, resolvi o cubo, resolvi começando do branco, virando o branco para cima e resolvendo aqui a parte de cima e o meio. Agora para a parte de baixo, eu vou virar o cubo de ponta cabeça. Então eu vou deixar o amarelo para cima, tá? E agora que vai começar a gente fazer a parte amarela. Então, os processos vão meio que se repetir, mas utilizando formas. Por exemplo, nós vamos fazer a cruz do amarelo, igual a gente fez a cruz do branco, só que usando uma fórmula. Vamos arrumar o canto do branco, usando uma fórmula. Vamos arrumar aqui as cores aqui dos centros, usando uma fórmula. E vamos virar, né, essas pecinhas de lado aqui, utilizando uma fórmula, né? Então, vai mais alguns passos ainda, tá? Porque no branco a gente já arrumou direto, né? Aqui a gente fez a cruz arrumando direto, né? As cores aqui e tudo. Mas para isso a gente tem fórmulas. A gente tem uma fórmula para fazer a cruz, depois tem uma fórmula para arrumar a cruz, né? As cores. E assim com os lados também, né? Para fazer o lado e para arrumar os lados também. Porque se a gente fosse fazer que nem o branco, a gente bagunçaria o restante. Então a gente utiliza essa fórmula que não bagunça o resto, né? Fica tranquilo, que ela não vai bagunçar. Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma fórmula para fazer a cruz branca, tá? O que que é a fórmula, né? Eu vou estar colocando na tela aqui pra vocês aqui, né? Pra vocês irem seguindo, né? Então, pegando o cubo assim, né? Vamos fazer aqui um momento. A parte atrás, esquerda, topo, esquerda linha, topo linha e atrás. Você vê que eu fiz aqui e ele não fez a cruz ainda. Por quê? Porque só tinha o centro amarelo ainda. Agora, você já vê que já tem mais algumas peças. Então, eu ainda vou ter que repetir para fazer a cruz amarela aqui em cima, tá? Então, se só tiver o pontinho amarelo aqui no meio, eu vou ter que fazer, eu acho que umas 3 vezes a mesma fórmula. Se ele tiver assim, como se fosse um L aqui, ó, tá vendo? Eu vou ter que fazer, acho que umas 2 vezes. E se ele tivesse aqui, ó, um risco aqui, ó, todo amarelo já, eu ia ter que fazer só uma vez. Então é a mesma coisa do último vídeo, né? Às vezes você ia ter que fazer uma vez, duas ou três, tá? Eu acho que até quatro, né? Mas a mesma fórmula. Então o que que eu vou fazer? Eu fiz uma vez, não arrumou? Então o que eu vou fazer? Eu formei um L aqui, né? Aqui é um quadradinho, mas não importa. Então foca aqui no L, ó. Tem um L aqui, não tem? Que é um L? Sim, um L. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou virar ele. Vou deixar esse L virado pra cá, ó. Como se fosse um ponteiro de um relógio, como se tivesse 3 horas e 30 minutos. Certo? 3 horas e 30 minutos aqui, ó. Como se fosse um ponteiro aqui, ó. Deixar esse L aqui. Aí eu vou repetir a fórmula. Então, vou fazer atrás. Opa. Esquerda, topo, esquerda linha, topo linha e atrás linha. Tá? Então, agora eu formei um risco aqui no meio, né? Agora que esse risco tá formado aqui no meio, eu só vou ter que fazer mais uma vez para fazer a cruz. Claro que se esse risco já tivesse desde o início, eu só teria que fazer uma vez. Só que eu dei azar, né? De não estar um risco ainda. Então eu vou ter que repetir mais de uma vez. Então vai variar. Tem hora que você faz o cubo mágico, você tem que fazer muito mais movimentos. Você utiliza sempre a mesma fórmula, né, pra fazer desse jeito. Mas será que você faz os movimentos às vezes menos vezes do que outras vezes? Não sei, como é confusa essa frase, né? Mas o que eu quis dizer é, as fórmulas são as mesmas, mas tem vezes que você vai ter que executar nessas fórmulas uma quantidade menor do que algumas vezes que você for resolver o cubo. Tá? Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, né? Tô meio confuso, né? Mas vamos lá, fazer a última vez. Pra arrumar aqui a cruz. Então, vamos fazer atrás, esquerda,
topo, esquerda linha, topo linha e atrás. Pronto. A cruz tá feita aqui, ó. Uma cruz, certo? Uma cruz amarela aqui. Só que ela não tá arrumada ainda aqui, né? Tá vendo aqui? Tá bagunçado ainda. Então, a cruz tá feita. Agora a próxima etapa é arrumar esses meios aqui. Só que esse daqui eu vou fazer num outro vídeo, tá? Tá? Então, obrigado aí se você assistiu até aqui. Esse vídeo acabou ficando mais curto do que os outros, mas eu quero dividir passo a passo mesmo, né? Esse passo é mais curtinho mesmo. Eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem a dinâmica, assim, tá? Então, agradecer aí você que assistiu até aqui. Se você está gostando aí, deixa o like aí, né? E se tiver alguma dúvida, comenta aí. Eu posso, quem sabe, gravar um outro vídeo explicando só essa dúvida ou te responder aí. Porque é meio complicado mesmo, tipo, pra aprender o cubo mágico. Não é de um dia pro outro, sabe? Demanda prática e você se dedicar a ver o cubo. Porque, né, o cubo mágico é o seguinte, né? Essa fase que eu fiz agora, não só agora, ele inteiro. Se eu tivesse errado um movimento, eu ia zoar ele inteiro. Então eu ia ter que começar ele do zero. Eu ia começar lá da parte branca. Então você tem que ter paciência. Se você errar, você vai ter que começar de novo. Não tem essa. Então, interessante, você pratica bastante aí. Se errar, começa de novo. E é assim mesmo, né? Obrigado aí e até o próximo vídeo.